Boa noite, Altman. Está escutando? Boa noite, Altman. Boa noite, está escutando? Boa noite, Altman. Boa noite. Boa noite. Pode ser. Boa noite, estão escutando? Boa noite, vocês estão escutando? Escutando, boa noite. Boa noite. Boa noite, estão escutando? Ok. Então vamos dar início. Vamos dar início ao nosso último conteúdo para a prova, que diz respeito a distúrbio da circulação, tá? Então nós vamos ver, essa aula vai ser dividida em duas, ela é um pouco extensa,
nós vamos ver alguns distúrbios da circulação, como hiperemia, hemorragia, trombose, embolia, infartos. Tá? Então, a gente vai passear um pouquinho por esse meio aí. Para iniciar o conteúdo referente a distúrbios da circulação, vamos entender um pouquinho como é que ocorre todo esse mecanismo do sistema circulatório. Tá? E se vocês viram na fisiologia, vocês já viram também lá no ensino médio, isso. Mas é sempre bom relembrar para entender, boa noite, para que a gente possa entender os outros processos. Tá? Então, fisiologicamente, nós temos a bomba de propulsão, né, a bomba que impulsiona o sangue pelos vasos, que é o coração, que é composto por um músculo miocárdio, né, músculo cardíaco. O sangue, assim como os líquidos corporais, eles vão circular por vasos. Né? Então, nós temos artérias, capilares, veias. Boa noite. Sendo que aqui, a nível de capilar, que são vasos bem menos calibrosos, vai ocorrer a troca de substâncias entre o sangue, tecido e as células. Tá? Aqui também, a nível de capilar, que ocorre a troca gasosa. Então, fica o oxigênio no tecido e retorna esse gás carbônico, retorna um sangue rico em gás carbônico até o coração. Veja que as artérias, elas são compostas por 3 tipos de tecido, basicamente. Né? Então, a gente vê aqui epitélio, tá? Que é o endotélio, vocês já conhecem, que é a parede que reveste os nossos vasos. Esse endotélio é epitélio, então epitélio pavimentoso, simples. Né? Posteriormente, nós temos uma camada de músculo, tá? Então nós temos aqui músculo liso, que garante a artéria a função de contração, né, de maleabilidade, e tecido conjuntivo. Tá? Assim como a veia também, a gente observa a presença de um endotélio, né, que é a parede formada por um epitélio, músculo liso e também tecido conjuntivo. Já os capilares, que são vasos bem menos calibrosos, né, a gente observa apenas uma camada de células endoteliais, certo? E acessório à circulação sanguínea, nós temos a circulação linfática. Então, a circulação linfática, ela é uma circulação que está em associação com a circulação sanguínea. Então, fisiologicamente falando, devido à pressão arterial, ocorre a saída de líquido da circulação. Esse líquido vai para o tecido e do tecido ele é drenado via circulação linfática e retorna para a circulação sanguínea. Então, fica nesse ciclo aqui de saída de líquido, tá? Líquido intersticial, que vai ser drenado via circulação linfática e retorna para a circulação sanguínea. Tá? Então, esses são os componentes que garantem a circulação do sangue e a distribuição de líquidos no nosso organismo. Baseado nisso, então vamos entender um pouco desse mecanismo de distribuição. Essa figurinha aqui, ela é bem clássica de ensino médio, tá? Mas ela é bem didática para a gente entender como é que ocorre o processo de distribuição do sangue, tá? Em todo o nosso corpo. Então, nós temos as artérias, que transportam sangue rico em oxigênio, tá? Então, um sangue oxigenado, que vai adentrar os tecidos, um mecanismo que a gente chama de perfusão. Tá? A microcirculação, que é composta por vasos de menor calibre, como arteríolas, capilares e vênulas. Tá? Na microcirculação, que ocorre a troca metabólica, tá? Então, como eu disse, fica o oxigênio no tecido, assim como os nutrientes, e retorna para o coração um sangue rico em gás carbônico e com catabólitos,
gerados ali no tecido. E as veias, que são responsáveis pelo retorno ao coração do sangue rico em gás carbônico. Então, gravem essa palavra aqui, retorno. Vou falar algumas vezes, retorno venoso. Tá? Então, quando eu falar em retorno venoso, é justamente esse sangue rico em gás carbônico que está sendo transportado novamente para o coração, para o átrio direito. Tá? Então, baseado nisso, nós temos aqui essa figurinha. Então, vamos entender essa figurinha. A gente pode dividir didaticamente a circulação em duas partes. Tá? A circulação, a pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Ou grande circulação ou circulação sistêmica. Então, vamos iniciar. Tudo começa aqui com o retorno do sangue, como eu falei, o retorno do sangue até o átrio direito. Tá? Esse sangue é rico em gás carbônico. Tá? Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, via artéria pulmonar, tá? Esse sangue rico em gás carbônico chega até os nossos pulmões. Tá? Aqui uma exceção. O que a gente aprende, né? Assim, como se fosse uma regra, que a artéria transporta sangue rico em oxigênio, sangue oxigenado. Tá? A artéria pulmonar, ela é uma exceção. A artéria pulmonar transporta sangue rico em gás carbônico, tá? E esse sangue rico em gás carbônico, ele vai adentrar o parênquima pulmonar e a nível de alvéolos pulmonares vai ocorrer aquela troca gasosa, né? Então, o gás carbônico vai ser liberado pela expiração e pela inspiração ocorre a entrada de oxigênio e esse oxigênio vai ser transportado para o nosso sangue. Tá? Beleza, então aqui a gente fecha a pequena circulação ou circulação pulmonar. Tá? E esse sangue agora rico em oxigênio, via veias pulmonares, ele retorna para o coração, para o átrio esquerdo. Aqui, outra exceção. A gente aprende que veias, né, transportam sangue rico em gás carbônico, né, um sangue desoxigenado. Desculpa, pessoal. Estou com sono hoje. Beleza. Então, esse sangue rico em oxigênio, através das veias pulmonares, vai chegar até o átrio esquerdo. Tá? Do átrio esquerdo, ele vai ser direcionado para o ventrículo esquerdo, que contrai bem forte, né? Para que esse sangue rico em oxigênio saia do coração via artéria aorta. E pela artéria aorta, que vai se ramificando para todo o nosso corpo, tá? Esse sangue rico em oxigênio vai ser distribuído. Tá? Então, para a cabeça, tronco e membros inferiores. Tá? Aqui a gente fecha a grande circulação ou circulação sistêmica. A nível tecidual, esse oxigênio, bem como os nutrientes presentes no sangue, vão ficar nos nossos tecidos e vai ocorrer agora o retorno venoso, ó, retorno venoso. Então, o sangue rico em gás carbônico e com catabólitos, né, vai retornar via veias cavas, veia cava superior, veia cava inferior, até o átrio direito e fecha o ciclo. Tá? Então, esse é uma pincelada aí, como é que ocorre esse processo de distribuição do sangue através da pequena circulação ou circulação pulmonar e da grande circulação ou circulação sistêmica. Deu para entender aí, gente? Ou querem que eu repetir? Sim, deu para entender.
estão tímidos. Beleza. Aqui, só para mostrar aquele esqueminha da circulação linfática, né? Então, pela pressão arterial, ocorre saída de sangue, né? Esse sangue vai ser drenado, tá? Via circulação linfática e retorna para a circulação sanguínea via através das nossas veias, tá? Então, esses vasos linfáticos, eles são responsáveis pela reabsorção do excesso de líquido filtrado na microcirculação, tá? Vocês viram que esse processo aqui ele ocorre na inflamação, né? Lembra na inflamação que ocorre aumento da permeabilidade vascular e sai líquido, que no caso é o plasma, né? E esse plasma acumula no tecido. Ele não consegue retornar totalmente via circulação linfática para a circulação sanguínea. Aí ele vai acumulando, acumulando, levando à formação do edema, né? Diante disso, galera, eu apresento para vocês o primeiro distúrbio da circulação, que é a hiperemia, tá? Então, a hiperemia, ela, se a gente for traduzir a palavra, ela deriva da palavra hiper, que quer dizer muito, e aimos, que quer dizer sangue. Então, se a gente for traduzir a palavra literal, hiperemia é muito sangue, acúmulo de sangue. Tá? Então, é quando ocorre um aumento na quantidade de sangue no interior dos vasos de um órgão ou tecido, principalmente na microcirculação. Tá? Aí, aqui uma observaçãozinha, que a maior parte do nosso sangue está contido na microcirculação, que é o nosso maior compartimento circulatório. Tá? Então, microcirculação, só relembrando, quais são os componentes da microcirculação? Arteríolas, capilares e vênulas. Então, pergunto para vocês, ficou claro aí o conceito de hiperemia? Tá? Então, novamente, aumento na quantidade de sangue no interior dos vasos de um órgão ou tecido, principalmente na microcirculação. Ficou claro ou não esse conceito? Estão extremamente tímidos, né? Final do semestre, eu acho, que vocês estão ok. Diante disso, nós temos a hiperemia ativa e a hiperemia passiva. Tá? A hiperemia ativa, também estou sofrendo de sono, mas vamos lá, força, até o fim. No final tudo dá certo, vamos lá. Então, a hiperemia ativa, ela ocorre devido a uma vasodilatação arteriolar. Arteríolas. Então, vai ocorrer uma vasodilatação de arteríolas. E vocês já sabem, vocês viram isso lá na inflamação. Se ocorre vasodilatação, vai aumentar o fluxo sanguíneo local. Tá? Então, nós vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo local. Isso vai dar ao tecido uma coloração avermelhada. Só que aqui, uma ressalva, esse sangue é um sangue arterial. Tá? Então, um sangue rico em oxigênio. O sangue arterial ele é rico num pigmento chamado de oxihemoglobina. Tá? Esse pigmento chamado de oxihemoglobina dá tonalidade ao sangue, aquele vermelho mais claro, tá? Um vermelho mais clarinho, tá? Que é bem característico de sangue arterial. Agora, quando eu falo de hiperemia passiva, tem a ver com isso aqui, ó. Retorno venoso, tá? Então, retorno venoso é quando o sangue sai dos nossos tecidos, rico em gás carbônico, e volta até o átrio direito, tá?
Isso é o chamado retorno venoso, via veias cavas, veia cava inferior e veia cava superior. Tá? Então, a hiperemia passiva ocorre uma redução da drenagem venosa. Traduzindo, ocorre uma redução do retorno venoso. Então, esse sangue que tem que retornar até o átrio direito, ele está com esse retorno reduzido. Tá? São vários os fatores. Por exemplo, a aterosclerose. Problemas vasculares na periferia do corpo, diabetes, tromboses. Tá? Então, são vários os fatores que podem levar a uma redução do retorno venoso. Consequentemente, se esse sangue não está retornando de uma forma adequada, nós vamos ter uma distensão das veias vênulas e capilares. Então, é óbvio, vamos raciocinar. Se esse sangue tem que retornar e ele não está retornando, é óbvio que vai aumentar ali a pressão e essas veias capilares e vênulas, esses vasos vão que distender, tá? Com isso, vai ocorrer também um acúmulo de sangue ali no tecido, tá? Levando a também uma coloração vermelha, dando ao tecido também uma coloração vermelha. Só que é um vermelho mais escuro, tá? Devido à alta concentração desse pigmento chamado de carboxiemoglobina. Então, aqui na hiperemia ativa, predomina a oxemoglobina, porque o sangue é rico em oxigênio. Já na hiperemia passiva, predomina a carboxiemoglobina, já que o sangue é rico em gás carbônico. É um sangue venoso, tá? Então, todo mundo já tirou sangue venoso aí e vê que o sangue venoso tem uma tonalidade mais escura. É um vermelho mais escuro, justamente devido a esse pigmento, tá? Chamado de carboxiemoglobina. Deu para entender, galera, essa diferença da ativa para a passiva? Repete de novo, Irã, por favor. Da ativa, principalmente. Beleza. Estão tímidos mesmo. Irã, Aqui só para mostrar a nível tecidual, essa hiperemia ativa, então a gente está vendo aqui vasos, tá? Vasos dilatados, né? Cheios de sangue, aqui completamente cheios de hemácia. Tá? Então, macroscopicamente, o tecido vai adquirir uma coloração rosa intensa ou um vermelho. Tá? O tecido vai ficar avermelhado, uma tonalidade de um rosa com vermelho, justamente por quê? Porque acumulou sangue ali naquele tecido. Está acumulando sangue. Tá? Microscopicamente, nós vamos ver capilares repletos de hemácias, como a gente está vendo aqui, ó, cheio de hemácia. Tá? Exemplo de hiperemia ativa, inflamação. É lógico que é um exemplo de hiperemia ativa patológica. Né? Essa figurinha eu até mostrei para vocês na aula prática, tá? E vocês viram também na lâmina, quando vocês foram observar o microscópio. Tá? Então, a gente está vendo aqui a camada serosa, tá? Que reveste externamente o apêndice. Isso daqui foi de um indivíduo que teve apendicite aguda. Tá? Então, a gente vê que a camada serosa ela está mais espessa do que o comum. Tá? E a gente observa uma intensa vasodilatação. Tá? Então, vasos dilatados. Então, isso aqui é um exemplo de hiperemia ativa, tá? Patológica. Isso aqui é uma apendicite. Mas nós temos vários exemplos de hiperemia ativa fisiológica. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Na prova, galera, o que eu vou cobrar na prova? Eu não vou cobrar em si o conceito. Eu vou jogar em cima desses exemplos, né? da prática da coisa. Tá? Então, como exemplo de hiperemia ativa fisiológica,
Só ressaltando que quando eu falo em hiperemia ativa, é porque ocorreu vasodilatação de arteríolas, sangue rico em oxigênio. Tá? Dilataram esses vasos, chega mais sangue até o tecido. Exemplos fisiológicos: músculos esqueléticos durante um exercício físico. Então, durante um exercício físico, então, por exemplo, um treino de musculação, por exemplo, exige-se do músculo uma maior oxigenação. Então, durante a realização do exercício, do trabalho, do esforço físico, ocorre vasodilatação de arteríolas, levando a maior fluxo sanguíneo de sangue rico em oxigênio até os músculos, justamente para que esses músculos sejam oxigenados, aumenta a produção de ATP e, consequentemente, isso vai potencializar o trabalho ou exercício. Ficou claro aí esse exemplo ou não? Ok. Um outro exemplo aqui é a mucosa gastrointestinal durante a digestão. Tá? Quando a gente fala em mucosa, a gente tem que pensar que mucosa, dentre as funções de uma mucosa, é a absorção. Tá? E quando a gente fala em mucosa do estômago, mucosa do intestino, esse processo de absorção é fundamental, tá? Porque lá que vai ocorrer a absorção de nutrientes do alimento. E se a gente lembrar da histologia, mucosa é epitélio. E logo abaixo do epitélio nós temos o quê? Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é vascularizado. Tá? Então, os nutrientes que serão absorvidos irão entrar na circulação que está logo abaixo do epitélio, logo abaixo da mucosa. Tá? Então, o que acontece quando a gente se alimenta? Quando a gente se alimenta, a demanda de absorção de nutrientes também vai o quê? Aumentar. Tá? Então, é óbvio. Então, se tem alimento ali na mucosa do estômago, na mucosa do intestino, aumenta a demanda absortiva, né, da mucosa. A absorção vai ser maior, tá? Vai exigir maior absorção. Com isso, o que a natureza fez sabiamente? Como tem muito nutriente para ser absorvido durante o processo de digestão, desloca-se para a região da mucosa gastrointestinal um maior fluxo sanguíneo. Tá? Então, ocorre a vasodilatação, tá? E com isso desloca-se o maior conteúdo de sangue para essa mucosa. Tá? Isso vai viabilizar uma maior potencialização no mecanismo de distribuição de nutrientes. Eu aumento o fluxo sanguíneo no local porque está aumentando a absorção de nutrientes. Tá certo? Aí, eu não estou recordando, mas eu acho que de 8 a 10 vezes que aumenta o fluxo sanguíneo na mucosa gastrointestinal durante a nossa digestão. Tá? Então, vejam, raciocinem aí. Vai ocorrer um grande deslocamento de sangue para essa região, mucosa gastrointestinal. É por isso, galera, que após a gente se alimentar, dependendo então do tipo de alimento, imagina aí um açaizão, né, com farinha, aquele charque frito, ou então uma maniçoba, né, alimentos bem pesados, não é isso? Vai exigir um processo de digestão também mais potente. Tá? Com isso, desloca-se muito sangue para essa região e a gente começa a sentir o que após a alimentação? Quero vocês que respondam aí. A gente sente tipo um cansaço, uma vontade de deitar, uma moleza. Ninguém arrisca depois que a gente se alimenta?
Empachado. Irã, tu tá ouvindo? Irã? Acho que o Irã não tá Sono, ouvindo. né, galera? Sono, muito sono. Por que isso acontece? Como tu desloca um conteúdo de sangue muito grande para essa mucosa, a natureza sabiamente preserva um tecido muito nobre do nosso corpo, que é o tecido nervoso. Tá? Então, ele preserva o tecido nervoso como? Diminuindo o gasto energético. Tá? Aí a gente sente o quê? Sono. Né? Diga, Jaqueline. A Ingrid Dias? Não, não tô escutando. Ó. De fato, eu não. Sacanagem. Você tá ouvindo, Irã? Agora. Ah, é Tava por todo isso mundo que a gente, morrendo de falar com o senhor. a gente responde e você não fala nada. Foi falha técnica Tava minha todo mundo aqui. morrendo, respondendo e o senhor não ouvia. Foi falha técnica minha aqui com áudio, tá? Mas vocês estão escutando o que eu falei todo esse tempo, né? Sim. Ah, ok. Menos mal. Tá, beleza. Então ficou claro esse mecanismo da digestão, tá? Por que é um exemplo de hiperemia ativa fisiológica? Sim. Pele, tá? Agora eu deixo vocês falarem. Na pele também é outro exemplo de hiperemia ativa fisiológica, que é comum em ambientes quentes. Então, quando chega julho, que vocês vão para Salinas, Jericoacoara, Porto de Galinha, Maragogi, tá? Vocês ficam torrando lá na praia. Eu nem sei se esses outros estados aí é quente nessa época. Mas beleza, praia em si. Quando a gente está lá na praia, torrando no sol, a gente começa a ficar o quê? Vermelho, não é isso? Qual a explicação para isso? É um exemplo de hiperemia ativa fisiológica. O aumento da temperatura na pele, causada pelos raios ultravioletas, isso vai levar a uma vasodilatação dos capilares, que estão mais expostos a esse aumento de temperatura. Aumenta o fluxo sanguíneo local e a gente fica vermelho. Tá? É óbvio que é mais nítido em pessoas com uma pele mais clara. Tá? Mas, independente disso, é um processo que ocorre fisiologicamente, devido ao aumento da temperatura causar vasodilatação de capilares que estão mais próximos do meio ambiente. Sacaram? Sim, Bruce. Ou acontece com vocês quando vocês vão apresentar seminário, tá? Vocês começam a ficar ruborizados, vermelhos, né? Ou quando vocês estão iniciando um namoro, tá? Vocês estão ainda tímidos um com o outro, né? Aí vocês ficam muito emocionados, tá? Aí a face fica o quê? Vermelha, tá? Também um exemplo de hiperemia ativa fisiológica. Então, quando a gente fica com vergonha, que a face fica vermelha, é esse mecanismo de hiperemia ativa fisiológica, tá? Sacaram esses exemplos? Sim, professor. Beleza. Ok. Aí, olha só esse slide aqui, que ele é interessante, porque eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma pessoa com uma perna assim. Tá? Típico de pessoas obesas, diabéticos, pessoas mais idosas, tá? Qual a clínica dessa perna aqui, tá?
Então, a gente pode destacar algumas características. Como bem aqui, ó, aquele afundamento da pele, típico de edema, tá? A presença dessas manchas, tá, na pele, que daqui a pouco eu vou explicar, e veias bem dilatadas, tá certo? Isso aqui é um exemplo de hiperemia passiva, crônica, nos membros inferiores, tá? Isso é ocasionado devido a uma insuficiência venosa. Lembra lá? Retorno venoso? Tá? Então, esse sangue ele está com um retorno diminuído. E quando a gente pensa aqui em membros inferiores, pernas, né? A gente tem que lembrar de uma força chamada de força da gravidade, né? Então, o sangue que vai lá para o teu pé, ele tem que retornar até o átrio direito contra a força da gravidade. A gravidade puxa para baixo, mas o sangue tem que subir, né? Esse mecanismo de retorno venoso de membros inferiores vai depender, por exemplo, de válvulas que nós temos nas nossas veias. Tá? Essas válvulas elas se abrem para a passagem do sangue e depois fecha. Abre, o sangue passa, fecha. Qual o objetivo? Hein? Alguém responde? Qual o objetivo? Por que que abre, passa o sangue e depois essas válvulas fecham? O objetivo disso é justamente para evitar que ocorra um retorno do sangue. Então, ele subiu, tá? E isso impede que ele volte a favor da força da gravidade. Tá? Pessoas que estão nesse quadro aqui, com edema, veias dilatadas, manchas pela perna, isso aqui é típico de uma insuficiência venosa causada por falha no mecanismo valvular. Então, essas veias não estão, ou melhor dizendo, essas válvulas venosas, elas não estão funcionando. Tá? Então, o sangue passa e elas não fecham, o sangue retorna. Tá? Ou mesmo falha no mecanismo de bombeamento desse sangue pelas nossas pernas. Tá? Então, o mecanismo de contração muscular, por exemplo, é fundamental para que esse sangue retorne lá das nossas pernas até o átrio direito. Beleza. Como o indivíduo está com uma redução desse retorno venoso, a gente tem que pensar logo o quê? Que esse sangue que vai, ele não está conseguindo voltar, né? Então, ele começa a acumular aqui no membro inferior. Tá? Aumenta a pressão local, tá? Aumentando a pressão, sai líquido, tá? Dos vasos, tá? Pela circulação arterial. Esse líquido não é drenado totalmente, começa a ter um aumento local, ou seja, um edema. Tá? Então, esse edema evidenciado aqui nessas pessoas, isso ocorre devido ao aumento da pressão local, que leva à saída de líquido intersticial, e esse líquido não consegue retornar totalmente para a circulação. Então, ele começa a acumular, levando ao edema do membro. Tá? Ficou claro aqui para vocês? Ou não? Continuando. E essas manchas? O que explica a presença dessas manchas nessa perna aqui, por exemplo? Lembra que eu falei que está com uma redução do retorno venoso, né? O sangue acumula, aumenta a pressão, devido a esse aumento de pressão, nós vamos observar um fenômeno chamado de hemorragia por
diapedese. Tá? Lembra lá da diapedese que vocês viram na inflamação? Tá? Lembra a diapedese que vocês viram lá na inflamação? Só que a diapedese que vocês viram lá na inflamação, ela ocorre devido à saída de leucócitos. É isso? Aqui, devido ao aumento da pressão, vai ocorrer a saída de hemácias por diapedese. Tá? Então, essas hemácias vão sair da circulação e vão acumular no tecido. Quando essas hemácias saem do vaso e ficam no tecido, os macrófagos chegam, fagocitam essas hemácias e dentro do macrófago, o pigmento da hemácia, chamado de hemoglobina, se transforma em outro pigmento, chamado de hemosiderina. Esse pigmento tem uma tonalidade amarronzada. Tá? Aí esse pigmento vai se depositando ali no tecido, dando esse aspecto aqui, ó, essa coloração marrom à perna. Deu para entender ou não? Sim. Ok. E a presença dessas veias dilatadas também ocorre devido a essa dificuldade no retorno venoso. Tá? Novamente, o sangue acumula, aumenta a pressão e essas veias irão o quê? Dilatar. Aqui, ó. Lembra? Ó, redução da drenagem venosa, ou redução do retorno venoso, distensão de veias, né? Ó, distensão de veias. Então, as veias dilatam, tá certo? Isso é um exemplo de hiperemia passiva crônica em membros inferiores, como eu falei. Pode acontecer em diabéticos, obesos, hipertensos, tá? Pessoas mais idosas, tá? Ou, de uma forma geral, quem tem algum problema na circulação periférica. Tá? Então, a aterosclerose pode levar a um quadro desse também. Tá? Isso aqui pode evoluir para uma TVP, que é uma trombose venosa profunda, tá? Devido à dilatação de veias superficiais. Tá? E pode evoluir para cá também, para esse quadro. Tá? Então, aqui a gente está vendo já a presença de um ferimento, uma úlcera cutânea, que ela é o quê? Progressiva. Por que isso acontece? Por que pode levar à formação de uma úlcera? Lembra que o sangue que está acumulando ali no tecido, ali na perna, é um sangue rico em gás carbônico. E ele não consegue retornar. Tá? Ele não consegue retornar. Então, a redução desse sangue rico em gás carbônico vai levar a um acúmulo desse sangue ali na perna, tá? Levando a um acúmulo de gás carbônico, e a gente sabe que as nossas células precisam de oxigênio. Tá? Então, progressivamente, o tecido começa a morrer, necrose. Necrosa, descama, formando uma úlcera, típica em diabéticos. Tá? Aí aqui é um resumo tanto da hiperemia ativa quanto da hiperemia passiva, que também é conhecida como congestão. Então, aqui nós temos um esquema de uma microcirculação normal. Então, nós temos as arteríolas, tá? Que são ramos menores das nossas artérias, que transportam sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio entra nos capilares a nível tecidual, a nível de perfusão. O oxigênio fica no tecido e retorna através das vênulas, rico em gás carbônico, né? Ok, isso normal, fisiológico. Agora, quando a gente tem uma hiperemia ativa, o que a gente observa? Uma
há uma vasodilatação, né? Então, conforme dilata o vaso, acumula sangue rico em oxigênio, tá? Dando ao tecido um aspecto avermelhado. Tá? Aí são aqueles exemplos que eu dei para vocês. Músculo esquelético durante o exercício, digestão, as emoções, né? Então, a nossa face, tá? Ou mesmo quando a gente é exposto a temperaturas quentes. Já ao contrário aqui, ó, a hiperemia passiva. Na hiperemia passiva, o indivíduo está com um retorno venoso diminuído. Como esse sangue rico em gás carbônico está com seu retorno diminuído, ele acumula no tecido, tá? Então, dando ao tecido um aspecto mais escuro, um vermelho mais escuro, tá? Aí a gente diz que o indivíduo está o quê? Cianótico. Eu acho que vocês já escutaram essa expressão. Aquela criança, aquele bebê, ele está cianótico, tá? Justamente devido ao acúmulo de sangue rico em gás carbônico, tá? Isso é uma cianose, isso é uma hipóxia. Na verdade, a cianose é a consequência da hipóxia. O que é a hipóxia? Hipo, pouco. Hipóxia, pouco oxigênio. Justamente devido a esse retorno venoso diminuído, tá? Como não retorna, acumula gás carbônico, diminui a concentração de oxigênio local, o indivíduo fica cianótico. Ele começa a ficar roxo, tá? Um exemplo bem prático disso, se a gente pegar a ponta do nosso dedo, tá? E apertar. Depois de um tempo, pouco tempo depois, a gente começa a observar que ele fica o quê? Roxo, cianótico. Por quê? O sangue chegou até o dedo, né? Rico em oxigênio, mas como eu estou obstruindo aqui mecanicamente, esse sangue não consegue retornar, começa a acumular o gás carbônico. Aí o dedo fica o quê? Roxo, fica cianótico. Deu para entender aí, galera, ou não? Preciso desse feedback agora. Deu para entender? Sim. Ok. Sim. Sim. Ok. Então, continuando, o segundo distúrbio circulatório que eu apresento para vocês é a hemorragia. Talvez a hiperemia vocês nunca tenham escutado falar no nome, mas como eu dei os exemplos para vocês viram que já aconteceu, né? É fisiológico, acontece normalmente. Já a hemorragia, quando a gente fala em hemorragia, todo mundo já escutou falar na expressão hemorragia. Então, o que é uma hemorragia? Qual é o conceito? É a saída de sangue do espaço vascular. Quando eu falo esse espaço vascular, pode ser de um vaso ou mesmo do coração, tá? Para o compartimento extravascular. Esse compartimento extravascular pode ser alguma cavidade do teu corpo. Então, cavidade torácica, cavidade abdominal, aqui crânio, né? Ou esse sangue pode ir para o intertício, invadir o intertício. O que é o intertício? Tecido, tá? Ou esse sangue pode ir para fora do organismo, tá? Então, ele pode se alojar numa cavidade ou intertício ou ir para fora do organismo. Baseado nesse conceito que a gente tem hemorragia externa e hemorragia interna. Tá? Hemorragia interna, cavidades ou intertício. Hemorragia externa, para fora do organismo. Nós temos algumas classificações de hemorragias. Algumas classificações seguem o local onde está ocorrendo a hemorragia. Outra classificação segue a extensão do foco hemorrágico. Então, esse quadro aqui, ele mostra um pouco dessa nomenclatura relacionada à hemorragia. Então, vou destacar só aqui alguns, tá? Então, hemartrose. A hemartrose, sangue em articulações, tá? Então, aqui é um critério de classificação, de nomenclatura, que se baseia no local onde está ocorrendo a hemorragia, ou seja, na articulação.
Então, hemartrose. Tá? Hematúria, tá? Sangue na urina, então esse úria, urina. Tá? Hemopericárdio. Novamente aqui, ó, hemopericárdio é um critério de classificação de nomenclatura hemorrágica que se baseia no local onde está ocorrendo a hemorragia. No caso do hemopericárdio, essa palavra pericárdio é a membrana que envolve o nosso coração, tá? Então, o hemopericárdio é sangue na cavidade pericárdica. Então, digamos que uma bala, uma perfuração ali no coração que leva a dano a essa membrana pericárdica, levando a um extravasamento de sangue, uma hemorragia. Hemoperitônio também é uma classificação que se baseia no local onde está ocorrendo a hemorragia. Então, hemoperitônio, peritônio, cavidade abdominal. Tá? Então, hemoperitônio é um sangue na cavidade peritoneal, abdômen. Tá? Hemotórax. O hemotórax também é outro critério que se baseia no local onde está ocorrendo a hemorragia. Então, hemotórax é a presença de sangue na cavidade pleural. Então, pleura, membrana que reveste os nossos pulmões. Então, uma perfuração ali no pulmão que leva ao extravasamento de sangue e se acumula ali na cavidade pleural, próximo da pleura. Tá? Então, isso é um hemotórax. Tanto o hemotórax quanto o hemopericárdio são condições extremamente graves. Se não tiver uma intervenção imediata, o indivíduo vai evoluir para óbito. Aqui, tirando a hemartrose, é um critério de classificação que se baseia na extensão da hemorragia. Então, nós temos aqui as equimoses. Tá? Nas equimoses, ocorre a presença de hemorragia, tá? Sem aumento do volume local. Tá? Então, aqui a gente está vendo, obviamente, um foco hemorrágico extenso, mas não ocorre elevação do tecido aqui. Tá? Então, o tecido adquire uma característica azulada ou arroxeada. Tá? Púrpura. Púrpura já são focos hemorrágicos pontuais, puntiformes, tá? De até 1 centímetro de diâmetro, muito comum na pele. Tá? Petequias também são focos pontuais de hemorragia, algo puntiforme, tá? Com cerca de 3 milímetros de diâmetro. Tá? Aqui a gente está vendo o intestino com várias petequias, tá? Vários pontos hemorrágicos. Tanto a púrpura quanto as petequias têm a ver com alterações plaquetárias. Tá? Então, o indivíduo está com uma diminuição no número de plaquetas, ou funcionalmente essas plaquetas não estão exercendo a sua atribuição normal, tá? Que vai levar a esses pequenos focos hemorrágicos. Hemartrose, que é a presença de sangue em articulações, e aqui o hematoma, que diferente das equimoses, no hematoma vai ocorrer um acúmulo de sangue com tumoração, formação de um edema, de um inchaço. Então, ocorre rompimento de vasos, obviamente, tá? O sangue extravasa em grande quantidade, levando a um acúmulo subcutâneo que vai levar a um edema. Isso é um hematoma. Ficou claro, galera, essa classificação que pode ser ou quanto ao local ou quanto à extensão da hemorragia? Sim, professor. Sim, professor. Ok.
Voltando aqui, ó, o hemopericárdio. Lembra que eu falei que o hemopericárdio é uma condição extremamente grave que pode levar rapidamente o indivíduo a óbito? Por quê? O que a gente está vendo aqui? Um esquema que está mostrando o hemopericárdio. Tá? Então, a gente está vendo aqui um coração. Tá? O coração é revestido por uma membrana, que é a membrana pericárdica. Tá? O que aconteceu aqui nesse esquema, nessa figurinha? Aqui nessa região mais do ápice, a gente observa essas setas, elas estão demonstrando o quê? Um foco hemorrágico. Tá? Então, uma hemorragia, esse sangue começa a extravasar e acumular. Então, veja que ele está acumulando aqui entre o coração e entre a membrana pericárdica. Então, ele vai ficar acumulado aqui entre o coração e o pericárdio. Isso caracteriza o que a gente chama de hemopericárdio. O coração fica no estado que a gente chama de tamponamento cardíaco. Forma-se aqui uma pressão que envolve o coração. Então, aquele mecanismo de contração e relaxamento, ele vai ficar o quê? Dificultado. Principalmente o relaxamento, que é onde ocorre a entrada de sangue no coração. Tá? Por que o relaxamento vai ficar debilitado? Porque lembra que tem sangue que está acumulando aqui. Tá? Então, esse sangue está tamponando o coração. Nesses casos aqui, o indivíduo evolui para um choque, um estado de choque. Tá? Choque cardíaco. Por quê? Devido a um déficit sanguíneo. Tá? Então, o coração ele vai perder ou vai diminuir a sua capacidade de distribuição do sangue pelo corpo. Então, vai ter um déficit sanguíneo aí. Tá? Então, o indivíduo entra em choque e, posteriormente, a óbito, se não tiver uma devida intervenção cirúrgica. Tá? Ficou claro aí? Sim, professor. Aqui o hemotórax. Então, a gente está vendo aqui um raio-x e eu identifiquei aqui justamente a presença de um objeto pontiagudo. Né? Eu não sei definir para vocês o que é, tá? Mas esse objeto levou a perfuração do pulmão, tá? Com extravasamento de sangue, obviamente, hemorragia. E onde a gente vê esse acúmulo de sangue? Bem aqui, na base do pulmão. Tá? Isso aqui caracteriza o que a gente chama de hemotórax. Também é uma condição extremamente grave, que requer uma intervenção imediata. O indivíduo ele pode morrer, ele pode ir a óbito numa espécie de afogamento. Tá? É como se ele estivesse se afogando de fato. Por quê? Porque esse sangue está acumulando lá no pulmão. Tá? Deu para entender o que é o hemotórax também? Sim, professor. Deu, Cira. E, baseado nisso, uma possível questão de prova que envolve hemorragias. Tá? Beleza. A hemorragia, vocês já sabem que é o extravasamento do leito vascular do sangue, né? Então, quando o sangue sai dos vasos. Beleza. Mas essa saída de sangue, ela vai depender de um mecanismo chamado de coagulação sanguínea. Tá? Isso engloba o que a gente chama de hemostasia. Então, a hemostasia é justamente o equilíbrio, o reequilíbrio desse processo de circulação do sangue. Não vão confundir a hemostasia, tá? Com homeostasia. Então, homeostase, vocês já viram comigo que é equilíbrio orgânico. Tá? Hemostasia, de hemo, sangue. Tá? A hemostasia é o processo que envolve, dentre eles, a cascata de coagulação do nosso sangue. Tá? Como é que ocorre isso?
Então, aqui a gente está vendo um esquema de um vaso sanguíneo. Então, a gente está vendo aqui a parede desse vaso, que é formada pelo endotélio, né, que é um epitélio. Vejam que acima desse epitélio nós temos uma camada de músculo liso, tá? Que garante um mecanismo de contração desse vaso, que no caso aqui é uma arteríola. Mas vejam que bem aqui nessa região ocorreu uma lesão. Um trauma, pode ser um corte, tá? Que levou a um dano ao endotélio. Então, veja que o endotélio perdeu a sua continuidade nesse local. Imediatamente, o endotélio produz uma proteína chamada de endotelina. Qual a função da endotelina nesse contexto aqui de lesão? Ela vai levar a uma vasoconstrição, ó, como a gente está observando. Então, veja que aqui no local da lesão, o vaso começa a contrair. Quem leva essa contração? A endotelina. Pergunto para vocês, qual o objetivo dessa vasoconstrição aqui no local da lesão? Alguém arrisca? Reduzir o extravasamento de sangue. Exatamente. Muito bem. Parabéns. Exatamente isso. É aquele esquema que você já sabe. Se o vaso dilata, aumenta o fluxo sanguíneo. Agora, se o vaso contrai, diminui o fluxo sanguíneo local. Isso vai contribuir inicialmente para minimizar a perda de sangue no local. Ficou claro aí, galera, ou não? Positivo. Ok. Aí nós vamos... Ok. Aí nós vamos agora para uma hemostasia primária. Na hemostasia primária, ocorre a expressão aqui no local da lesão desse fator. Tá? Qual a função desse fator? Ele vai levar à deposição de plaquetas no local da lesão. Tá? Então, esse fator é uma proteína que vai se expressar aqui no local da lesão. E as nossas plaquetas têm receptores para essas proteínas, para esse fator. Então, conforme a plaqueta acopla acopla nessa proteína, acopla nesse fator, a plaqueta vai ficar presa ali no local da lesão, como a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, nós temos uma adesão plaquetária. Após a adesão, essa plaqueta começa a mudar a sua forma, adquirindo uma forma mais achatada. Tá? E nesse contexto também nós vamos ter um recrutamento de mais plaquetas. Tá? Então, encarem, galera, as nossas plaquetas no contexto da coagulação como se fosse uma espécie de muro, tá? De tijolos. Então, o muro é formado pelo empilhamento de tijolos. Né? Nesse caso aqui da coagulação, para ficar bem didático para vocês, o muro vai ser feito por plaquetas. Tá? Então, essas plaquetas irão se agregar no local da lesão. Tá? Isso aqui é hemostasia primária. Progressivamente, nós vamos atingir a hemostasia secundária. O que é hemostasia secundária? Na hemostasia secundária, vai ocorrer a produção desse fator aqui, chamado de fator tecidual. Tá? Esse fator tecidual, ele é produzido pelo próprio endotélio, como a gente está vendo aqui. Então, as próprias células endoteliais são responsáveis pela produção desse fator, do fator tecidual. Tá? Esse fator tecidual vai ser fundamental
para que ocorra o processo de formação do coágulo. Lembra que aqui o vaso sofreu lesão. Então, se ele sofreu lesão, está tendo hemorragia. A função agora é restaurar o equilíbrio hemodinâmico, tá? Isso é hemostasia, tá? Ali no local. Para restaurar esse mecanismo, inicialmente forma-se um coágulo. E a gente está vendo justamente aqui a formação, o início da formação desse coágulo. Nós temos aqui um muro plaquetário, tá? E fazendo uma analogia, uma comparação aí, a gente sabe que o que prende um tijolo ao outro é o cimento. No contexto da coagulação, os tijolos, vocês sabem que são as plaquetas, e quem é o cimento que mantém essas plaquetas agregadas? É essa proteína aqui chamada de fibrina. Tá? Então, a fibrina é o cimento que mantém as plaquetas agregadas para a formação aqui, ó, do coágulo, galera. Tá? Então, aqui no coágulo, o que a gente observa no coágulo? Quais são os componentes de um coágulo? Plaquetas agregadas pela presença de fibrina, hemácias, tá? E alguns leucócitos que são capturados. Isso é o coágulo. Tá? Progressivamente, esse coágulo ele vai o quê? Se dissolvendo. É óbvio, né? Então, esse coágulo, o objetivo dele é restaurar o equilíbrio hemodinâmico local, evitando que saia mais sangue, tá? Beleza. Mas a partir do momento em que esse coágulo é formado, ele tem um limite para sua formação. Por quê? Porque se esse coágulo continuar a ser formado, vai levar a uma obstrução do vaso, tá? E óbvio que isso não é legal. Então, aqui nesse contexto, iniciam os mecanismos de fibrinólise, tá? Fibrinólise, olha o nome, o que já está dizendo aí? Fibrinólise. Tá? Lise é quebra, degradação. Degradação de quem? Da fibrina. Vou perguntar para vocês, por que iniciam os mecanismos de fibrinólise nesse contexto da formação do coágulo? Por quê? Alguém aí? Para que o Para não coágulo se correr o desfaça. risco, né? Não é a fibrina que mantém o coágulo agregado. Isso. Então, logo em seguida, quando ocorre a quebra da fibrina, é para que o coágulo se desfaça. Muito bem, vocês estão Pois é, acompanhando. Fala, pode para não falar. correr o risco de entupir, né? As veias. Exatamente, porque aí pode ocorrer a formação de um trombo, tá? E esse trombo vai levar à obstrução do vaso, tá? Então, imediatamente iniciam, melhor dizendo, os mecanismos de fibrinólise, tá? Então, esse fator aqui, ó, esse fator, ele vai ser responsável pela fibrinólise, ou seja, quebra da fibrina, com isso o coágulo se dissolve. Tá? Aí sempre lembrando que nesse contexto o endotélio, a lesão já está sendo o quê? Reparada. Então o coágulo é justamente, ele se forma para evitar a perda de sangue e ganho de tempo para que ocorra a restauração do local da lesão, do tecido normal ali no local da lesão. Tá? E vejam que tudo isso quem comanda é o próprio endotélio. Então veja que o endotélio que inicia com a cascata de coagulação e é o próprio endotélio que bloqueia a continuidade desse processo de coagulação. Tá? Então essa homeostasia ela depende do próprio endotélio, das plaquetas e da cascata de coagulação. Essa cascata de coagulação vocês vão ver melhor
lá na hematologia. Vocês vão ver que são fatores, um vai ativando o outro, por isso que é chamada de cascata de coagulação. Ainda nesse contexto, olha só, lembra aqui dessa figura chamada de fator tecidual, conhecido como tromboplastina? Bem, essa tromboplastina ela é produzida tanto pelas plaquetas quanto pelo próprio endotélio. Tá? Então, as próprias plaquetas que vão levar à formação dessa tromboplastina, assim como o endotélio. Qual a função? Tá? A tromboplastina, sob a presença de cálcio e de vitamina K, tá? É responsável pela conversão da protrombina nessa outra proteína chamada de trombina, tá? Que, por sua vez, também na presença de cálcio e de vitamina K, converte o fibrinogênio plasmático em fibrina. Se tem fibrina, tem agregação plaquetária, tem a formação de um coágulo. Tá? Deu para entender aí, galera? Essa cascata? Positivo. Possível questão de prova. Não sei, uma possibilidade aí. Tá? Uma questão bem legal. Tem a ver com a vitamina K. A vitamina K, como vocês podem ver, ela está diretamente associada com esse mecanismo de formação de um coágulo. Tá? Ela tem uma participação tão grande nesse mecanismo que a vitamina K ficou conhecida como a vitamina da coagulação. Tá? E pessoas que têm problemas na coagulação ou pessoas que têm uma baixa produção de vitamina K, uma hipovitaminose K, pouca vitamina K, alguns medicamentos à base de vitamina K são prescritos justamente para que o processo de coagulação seja normalizado, caso ele seja necessário. Tá? Então, essa vitamina K, ela é produzida lá no fígado. O fígado ele é um órgão responsável pela produção dessa vitamina K. Então, pessoas com alterações hepáticas podem ter uma hipovitaminose K, que vai repercutir numa diminuição ou num retardo na produção de um coágulo. Então, quando o indivíduo precisa do mecanismo de coagulação, essa coagulação demora mais para acontecer. Deu para entender aí, galera? Ou não? Sim. Beleza? Aqui, cadê? Sim, ok. Só faltou o senhor dar a questão da prova, né? Tem a ver com isso aqui. Aí, ressaltando, galera, toda essa cascata aqui, todas essas reações, elas estão ocorrendo lá no sangue, lá no plasma. Lembra que o nosso plasma ele é cheio de proteína, as proteínas plasmáticas. Então, essa cascata aqui da tromboplastina, que converte protrombina em trombina, e a trombina que converte o fibrinogênio em fibrina, isso está ocorrendo a nível sanguíneo, lá no plasma. Tá? Beleza. Diante disso, olha uma questão bonita para a prova. Já que vocês serão farmacêuticos, né? É óbvio que eu sempre tento fazer o link com algum anti-hemorrágico, tá certo? Ou melhor dizendo, com algum medicamento. No caso aqui o conteúdo é hemorragia, então nós vamos aqui abordar o mecanismo de ação de um anti-hemorrágico, conhecido como Transamin. Não sei se vocês já escutaram falar. Tá? Qual a indicação do Transamin? Então, vamos aqui. É destinado ao controle
e profilaxia de hemorragias provocadas por hiperfibrinólise, tá? Há várias áreas, como cirurgias cardíacas, ortopédicas e por aí vai. Tá? Hiperfibrinólise. O que quer dizer hiperfibrinólise, galera? Aumento das fibras. Aumento, sim, mas não é aumento das fibras. Lembra que tem esse sufixo aqui, ó, lise. Verdade. A hiperfibrinólise, É o aumento da quebra das fibrinas. exatamente, aumento na degradação de fibrina. Aí qual é o raciocínio? Se tu aumenta a degradação de fibrina, isso vai retardar a produção do coágulo. É aí que entra o medicamento. O medicamento vai tentar inviabilizar esse processo de hiperfibrinólise. Tá? Então, ele vai servir ou como um controle já da hemorragia, ou como um profilático. Tá? Então, já prevendo uma possível alteração hemorrágica, já entra com medicamento para prevenir, para fazer uma profilaxia. Tá? Beleza. Mas vocês serão farmacêuticos, né? Então vocês têm que ter algo a mais. Só falar que é um antihemorrágico, beleza. Um antihemorrágico vai conter uma hemorragia. Agora, como é que ele faz esse mecanismo? Qual é o mecanismo de contenção? Aqui. O medicamento ele tem um efeito antifibrinolítico. O princípio ativo dele é o ácido tanexâmico. Tá? Ácido tanexâmico. Esse é o princípio ativo do transamin. Esse ácido tanexâmico ele tem um efeito antifibrinolítico, ou seja, ele é antifibrinólise. Ele evita a degradação, a quebra da fibrina. Tá? Beleza. Como ele faz isso? O ácido tanexâmico ele se liga de forma reversível a essa proteína chamada de plasminogênio. Onde o plasminogênio está? O próprio nome já está dizendo, no plasma. Então, o ácido tanexâmico se liga ao plasminogênio. Essa ligação ela é reversível, ela pode voltar ao normal. Tá? Aqui. Então, o ácido tanexâmico se liga ao plasminogênio. Enquanto tem essa ligação aqui, enquanto tem essa interação química, o plasminogênio não irá se transformar em plasmina. Se não tem plasmina, não tem fibrinólise, ou seja, não tem a quebra da fibrina e degradação do coágulo. Aí o coágulo começa a crescer, a se formar. Tá? Deu para entender o raciocínio do medicamento ou não? É um mecanismo um pouquinho mais complexo, confesso para vocês. Eu entendi mais ou menos. Tá, vamos lá. Então, eu vou tentar explicar de outra forma. Vamos atentar para a função dessa proteína bem aqui, plasmina. A plasmina, ela degrada fibrina. Tá? Então, se a plasmina estiver ativa, ela vai degradar a fibrina, com isso ela vai degradar com o coágulo. Isso de forma fisiológica. Tá certo? De forma fisiológica. Beleza. A plasmina, ela deriva de outra proteína chamada de plasminogênio. Então, se ali no sangue ocorrer essa conversão do plasminogênio em plasmina, a plasmina vai degradar a fibrina e o coágulo se dissolve. Esse mecanismo aqui, ele é ativado quando ocorre a ativação do mecanismo de coagulação. É óbvio, tá? Beleza. Mas o medicamento é um anti-hemorragia, né? Então, se ele é um anti-hemorrágico, na verdade, ele quer que ocorra a formação do coágulo para vedar ali a lesão, impedindo que saia mais sangue. Como ele faz isso? O princípio ativo, que é esse aqui, o ácido tranexâmico,
vai se ligar de forma reversível ao plasminogênio. Mas, enquanto tem essa ligação, a transformação do plasminogênio em plasmina fica bloqueada. Se não tem plasmina no meio, não tem fibrinólise. Se não tem fibrinólise, o coágulo se forma. Tá? Então, assim que ele age como um anti-hemorrágico. Me fiz entender ou ainda não? Sim, se fez entender. Beleza. Tá? Esse é um mecanismo. Tá? Tem um medicamento chamado de... Eu esqueci, foi na outra turma, uma aluna chamou atenção para mim. Eu não sei se vocês escutaram falar, eu creio que sim, que algumas pessoas com Covid ficaram predispostas a ter trombose. Tá? Então, o que é a trombose? Eu acho que vocês escutaram, né? O que é a trombose? É a solidificação do sangue dentro do vaso. Tá? É como se formasse ali um coágulo, que na verdade a gente chama de trombo. Tá? Beleza. Aí, o indivíduo que tem trombose associada à Covid, o médico prescrevia esse medicamento, é Clexane, eu acho o nome. Não recordo, mas eu vou Sim, é recordar. Clexane. Clexane, né? Beleza. Qual o mecanismo do Clexane? O Clexane, na verdade, ele não é um anti-hemorrágico. Ele é um antitrombótico. Tá? Se aqui um anti-hemorrágico, olha só, se o anti-hemorrágico ele viabiliza a formação do coágulo para conter a hemorragia, o Clexane tem um mecanismo oposto. Ele não quer para formar o coágulo. Ele não quer para o sangue solidificar. Como é que ele faz isso? Ele age bem aqui. Ele inibe, olha só, ele inibe a trombina. O princípio ativo do Clexane, que é a hidroxieparina, tá? Que é um anticoagulante. Ele inibe a trombina. Tá? Se ele inibe a trombina, não vai ter a conversão do fibrinogênio em fibrina. Se não tem fibrina, não forma o coágulo. Tá? Então, veja que são mecanismos opostos. O anti-hemorrágico quer, ele viabiliza a formação do coágulo. Já um antitrombótico, ele impede a formação desse coágulo, já que o sangue está solidificando dentro do vaso. Então, o mecanismo desse Clexane é assim, justamente, tem a ver com a trombina. Inibe trombina, não tem fibrina, não tem coágulo. Tá? Me fiz entender? Entendido. Ok. E para finalizar a aula de hoje, na próxima aula a gente fecha o conteúdo, as consequências de uma hemorragia. Então, dentre as consequências, nós temos um choque hipovolêmico, pouca volemia, pouco volume sanguíneo. Tá? Em que contexto pode ocorrer uma hipovolemia? Perda excessiva de sangue. Então, está um indivíduo na BR, numa moto, ele cai, um caminhão passa por cima da perna dele, amputa a perna do indivíduo e ele começa a perder muito sangue. Tá? Ali, ele pode evoluir para um quadro de hipovolemia, tá? Que vai levar a um choque hipovolêmico. O indivíduo começa a ficar pálido, frio, tá? Evolui para uma perda de consciência e pode ir a óbito. Por quê? Diminuiu o volume sanguíneo devido a uma perda excessiva de sangue. Tá? Anemias, no caso de sangramentos crônicos e repetidos, muito comum em mulheres devido à menstruação. Tá? Asfixia, no caso lá do hemotórax, que eu falei para vocês, que tem uma perfuração no pulmão, extravasamento de sangue, esse sangue acumula internamente no pulmão, o indivíduo tem um quadro de asfixia. Ele entra em um sufocamento devido ao acúmulo de sangue
no pulmão. Tá? O tamponamento cardíaco, tá? Que eu mostrei para vocês também, são quadros hemorrágicos lá no coração, tá? No pericárdio. Ou outra consequência, que é uma consequência bem mais drástica, que é uma hemorragia intracraniana. Tá? Lembra que o crânio, ele não expande, né? Então, se tu tens um rompimento de uma artéria, tá, cerebral, o sangue vai extravasar, esse sangue vai acumular, tá? Isso aumenta a pressão intracraniana, que vai levar progressivamente à morte de neurônios. Isso rapidamente. Então, por isso que quando tu tens uma hemorragia intracraniana, a preocupação do médico qual é? É logo estabilizar ali a lesão e para que ocorra o quê? O controle dessa hemorragia, evitando que haja morte de neurônios. Tá? O Louro José, ele teve um acidente vascular encefálico hemorrágico. Tá? Então, houve uma hemorragia intracraniana que possivelmente levou ao óbito. Deu para sacar aí, galera? Me fiz entender ou compliquei a cabeça de vocês? Deu Positivo. sim. Ok. Tá? Então, a gente para aqui o conteúdo, tá, dessa aula. Na aula que vem, a gente termina. Tá? Vão ter duas questões, eu acho, da prova referentes a distúrbios da circulação. Questões bem simples. Nada fugindo do que eu dei para vocês. Na próxima aula, a gente inicia com trombose. Tá? A gente vai ver trombose, embolia, infartos, tá? E choque. Tá beleza, galera? Beleza. Beleza, Irã. Então, até a aula que vem. Boa noite. Boa noite. Boa aula para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, turma.